A história da igreja, AP 101. Essa é a primeira aula e nós estamos querendo ver mais ou menos 2000 anos de história. E muitas coisas já aconteceram e continuam a acontecer. Nós sabemos que as coisas ficam mudando aqui ou ali. E vendo como as coisas mudam hoje, imagina 2000 anos de mudanças ao longo da história da igreja, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, você já tem uma cópia da apostila, como eu falei, tem um link, você pode ficar voltando e pegando a cópia mais atualizada da apostila. E sempre, se tiver dúvida, converse comigo e a gente ajuda vocês. Mas vamos chegar aqui na apostila. Eu vou iniciar a aula hoje à noite simplesmente por ir para esse parágrafo de introdução. Eu vou explicar um pouco sobre a aula hoje à noite. Mas diz aqui: o curso A História da Igreja lida com a propagação do Evangelho no mundo pelos seguidores de Jesus Cristo, desde os dias dele até o tempo presente. O alvo é compreender a transmissão, não somente do Evangelho, mas também do culto cristão, da Bíblia, de falsa doutrina e da organização e administração da igreja ao longo dos anos. As divergências observáveis entre várias igrejas hoje são analisadas de acordo com eventos-chave na história dessa transmissão. Segundo o que eu escrevi aqui nesse parágrafo, eu quero enfatizar algo. Na primeira sentença, eu digo aqui que esse curso lida com a propagação do Evangelho. Em outras palavras, a nossa crença, o nosso entendimento da história é que Deus nunca prometeu na Bíblia uma linhagem perfeita de igrejas sem erro desde o dia de Jesus até hoje, ok? Não existe isso. Nós estamos seguindo a transmissão do Evangelho de Jesus Cristo por meio de vários povos diferentes, com certeza até com crenças diferentes em certas coisas aqui ou ali. Às vezes um grupo vai concordar conosco hoje em uma área e não vai concordar conosco em outra área, mas ainda tem a coisa essencial que é o Evangelho. E às vezes os erros são grandes que as pessoas têm. Eu sou batista, eu acredito que nós podemos encontrar a doutrina batista em cada época da história até o início, quando Jesus fundou a igreja 2000 anos atrás. Mas ao longo desse curso, essas aulas, eu nunca vou poder mostrar para vocês, olha, no ano 223, essa pessoa, ele era batista igual nós hoje. Eu não vou poder falar isso. Tem pessoas que ensinam isso, mas eu nunca descobri um documento histórico que demonstre isso. Não existe. Mas, ao longo do tempo, através de vários documentos históricos escritos até pelos inimigos da igreja, pessoas que nem gostavam da igreja, você lê coisas e você percebe, olha, mas essa crença, essa doutrina existia, não é uma novidade entre nós. E o que nós queremos fazer é seguir então a transmissão do Evangelho. E quem está com o Evangelho? É a igreja. É a igreja, então é a história da igreja, mas nós vamos ver várias manifestações diferentes da igreja ao longo dos anos. Agora, atividades para receber crédito do curso. Eu coloquei aqui, está presente nas aulas. Isso é se você quiser o diploma. E é muito trabalho se você quiser, porque cada aula tem coisas. Mas eu trouxe aqui a minha cópia do livro que você tem que ler, mas no inglês, mas tem em português. Se você se interessar e quiser estudar mais, Paulo, você tem uma cópia desse livro no português mesmo. E se eu não me engano é uma coisa exata, só que outra
língua. E essa versão aqui parece que é a mesma edição do que vocês têm aqui em português. Então, se você tiver interesse, você pode vir para mim, eu posso mostrar para você os nomes dos autores, o título do livro, e você pode comprar esse livro. E, Paulo, você tem uma ideia de quanto custa aqui no Brasil esse livro? Não, né? Não, tá bom. Mas esse é o livro, se vocês quiserem estudar. Eu tenho outros livros também que eu uso, mas sendo aluno de outro país, eu estudo tudo em inglês, então eu não sei quais livros estão disponíveis em português. Eu sei que tem outros livros, inclusive, se você quiser um bom resumo, tem 6 aulas produzidas por alguns ministérios batistas no YouTube, 1 ou 2 anos atrás, não me lembro, 6 episódios contando a história da igreja. E eu assisti a metade desses, eu vou assistir tudo, Deus permitindo. Eles fizeram uma obra muito boa. Eu fiquei impressionado com a obra. E se você assistir esses vídeos, você vai poder me acompanhar muito melhor. Especialmente se você não tem como ler um livro desse que tem centenas de páginas. Você pode acompanhar aquela série de vídeos. Eu vou ensinar, Deus permitindo, um pouco mais profundo, vou dar mais detalhes e, claro, vou dar o meu ponto de vista de algumas coisas, então vocês vão ter uma influência um pouco diferente, mas eu digo, esses 6 episódios são bons. Agora, vamos continuar aqui na apostila. É essencial notar que as igrejas do primeiro século não tinham uma cópia completa da Bíblia, inários modernos, teologia sistemática, denominações cristãs, a abundância moderna de falsa doutrina, a tecnologia, organizações modernas e nações historicamente influenciadas por doutrina cristã. Esses aspectos familiares do cristianismo moderno foram desenvolvidos ao longo dos séculos. Posso passar um tempo com essas coisas aqui? Eu quero muito expandir as suas mentes. Quando eu aprendi essas coisas, considerei, na verdade, essas coisas, anos atrás, me ajudou bastante a entender a situação de hoje. O que nós temos hoje é algo extremamente desenvolvido. Quando nós falamos da igreja, muitas pessoas já pensam no prédio. Já pensam, mas que igreja? Qual é o nome da sua igreja? Já pensa, e qual versão da Bíblia você usa? Qual é o inário que você usa no seu culto? Você tem banda de louvor? Você usa piano na sua igreja? Tem bateria? E a pessoa já falando sobre isso. Tem grupo que canta? Tem grupo que dança? Tem escola dominical? Usa véu? Não usa véu? Vestido, calça na mulher? Pode pintar cabelo? Por que tu tem todas essas conversas? Porque ao longo dos anos essas coisas entraram e saíram das igrejas, dividindo as igrejas, e hoje tem um monte de igreja diferente, até entre as igrejas batistas, você vai ver diferenças, até aqui em Rondônia, tem a nossa igreja, que tem seu estilo, vamos dizer, suas convicções, e você compara a nossa igreja com outras igrejas batistas. Inclusive, tem outras igrejas batistas independentes aqui em Rondônia que são super parecidas com as nossas, fundadas por missionários americanos, mas conversando com esses missionários, eles são diferentes do que o pastor John. Todos nós somos diferentes. Por causa de coisas ao longo da história, você vê essas diferenças. Deixa eu enfatizar essas coisas aqui. Nós temos, por exemplo, uma cópia completa da Bíblia. Claro, mas vocês sabem que no primeiro século, quando Jesus fundou a igreja e enviou Pedro e Paulo, nem tinha os escritos do Novo Testamento. Eles pregavam o Velho Testamento junto com as palavras de Jesus para ensinar o Evangelho. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Nós temos uma cópia completa de livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o Novo Testamento, para nos ajudar. Paulo, Pedro, Tiago, os outros não tinham isso. Os primeiros irmãos, ouvindo Paulo pregar o Evangelho, ele não falou, abra as suas Bíblias no livro de Mateus. Não tinha. E, além disso, nós temos
um livro desse? Eles tinham rolos e tudo. Então, você quer ler o livro de Isaías, tem lá na sinagoga uma cópia para todo mundo. É essa a ideia de ter um livro desse. Não tinha isso no início. Era muito diferente. O povo precisava memorizar a palavra. Memorizar e guardar e seguir para poder incorporar na vida. Nós falamos, eu sou crente, olha só. Tenho a minha Bíblia aqui, sou crente. Né? Mas na época não, era bem diferente. Inários modernos, eles cantavam muitas vezes os salmos que nós temos no nosso Velho Testamento. Era o inário das primeiras igrejas. A teologia sistemática, eu já ensinei aqui para vocês, teologia sistemática, pneumatologia, eclesiologia, amartiologia, antropologia, etc., ologia, né? Tudo isso. E o que é isso? É uma forma de organizar tudo escrito nos 1189 capítulos da Bíblia, de uma forma que você pode ver tópicos diferentes. Anjos, o homem, pecado, a igreja, Cristo, a salvação. E você vai aprendendo. Eles não tinham. Eles tinham, aqui veio uma carta do apóstolo Paulo, Ou aqui uma carta do apóstolo João. O meu irmão de Jesus, Tiago. Ele escreveu uma carta, você deve ler essa carta. Mas não chegou aqui, mas alguém vai copiar, vai chegar para vocês. E tinha carta circular e tudo isso, o povo não tinha. Interessante é que a explosão do evangelho no mundo aconteceu na época que não tinha uma cópia completa da Bíblia, não tinha inário do jeito que a gente tem hoje, não tinha teologia sistemática, mas esse povo amava Jesus e pregava o evangelho e sofria perseguição e não desistia. É incrível. Uma época muito diferente do que a nossa época. Outra coisa, não tinha denominações cristãs. Não tinha batista, não tinha presbiteriana, não tinha congregação cristã, não tinha católica, não tinha luterana, não tinha luterana metodista, wesleyana, ou metodista, não tinha adventista, não tinha os mormons, não tinha. Não tinha o Islã, não tinha, nada disso existia. Várias coisas que eu mencionei agora nasceram depois de 1500 e muitos só em 1800 e alguma coisa. São religiões novas. Eu digo religiões porque muitas dessas coisas que eu mencionei alteram até o próprio evangelho. E quando você muda o evangelho, você não é mais cristão. A sua igreja não é mais cristã. Quando você muda a mensagem de Jesus para ensinar algo contra o evangelho, então você mudou a coisa toda. A abundância moderna de falsa doutrina. Nós vemos tantas discussões hoje em dia. Tinha no primeiro século, mas tem muito mais hoje. Muita coisa as pessoas falam e a gente tem que lidar com isso. Então esse aspecto é diferente também. Tecnologia, nós estamos aproveitando tecnologia agora. Essa aula eu vou transmitir pelo YouTube, Deus permitindo. Qualquer pessoa no planeta que tem acesso à internet vai poder assistir. Paulo alcançou nem sei quantas cidades sem internet, celular, avião, carro. Ele tinha uma coisa, o poder do Espírito Santo operando na igreja. É só isso que ele tinha. Ele fez muito mais do que muitos de nós hoje em dia. É incrível quando você para pensar sobre os efeitos dos cristãos no primeiro século. Na verdade, nos primeiros 30 anos da igreja comparado com o que acontece hoje em dia. Interessante. E eu vou ligar o que eu estou ensinando agora com o primeiro século que nós vamos estudar, porque é muito interessante que a Bíblia tem a ver, ou fala sobre essas coisas. Então, aqui também diz organizações modernas e podemos falar sobre missões, coisas para imprimir Bíblias, imprimir folhetos,
imprimir urinários, organizações para ajudar missionários, para levar remédio para indígenas ou ribeirinhos. Não tinha nada disso na época. Tudo isso é novo, tudo isso é novo. Tem uma obra que só organiza como alcançar povos não alcançados, chamado Joshua Project, e essa obra, eles organizam todas as línguas dos indígenas, inclusive no meu computador eu tenho uma cópia, se eu não me engano, de cada Bíblia em uma língua indígena. Eu não sei ler essas línguas, mas eu tenho no meu computador hoje, algo que não existia, mas agora existe hoje. E também nações historicamente influenciadas por doutrina cristã. Esse ponto é muito interessante, irmãos. Nós estamos aqui no Brasil, você vai no cartório e você vê o que na parede? Uma cruz. Você vai na Europa e você vai prédios enormes e tem o quê? Tem imagens de coisas da igreja. Você vai seria tipo o STF americano, Supreme Court. Você vai lá e naquele prédio tem o quê? Tem Moisés, uma estátua dele lá. Não tinha a influência da Bíblia, especificamente da igreja, no primeiro século. Não tinha nações influenciadas pela igreja, influenciando a lei, influenciando a linguagem. Não tinha. Existem hoje certas expressões comuns que nós usamos que vieram da Bíblia. Você ouve pessoas falando, se Deus quiser. De onde veio isso? É a Bíblia que fala isso no livro de Tiago. Então, quando a igreja nasceu no primeiro século, nada disso existia. Era a coisa mais nova. Que é isso? Deus enviou o Filho dele, mas ele é Deus? Que é isso? Mas os deuses dos gregos, os deuses dos romanos, não é isso? Não é totalmente diferente. Na verdade, para receber esse Filho de Deus, você tem que negar todos os outros. Não, mas não pode, Roma não vai aceitar isso. Se fizer isso, eles vão matar você. Você não pode rejeitar a religião do império. Não, mas se você quiser ser salvo dos seus pecados, você tem que rejeitar tudo isso. Não, mas como assim? Porque essa religião é falsa, não é verdade. Mas os soldados estão bem aqui na esquina. Se eu ficar promovendo isso, vai mexer com todos os caras que estão vendendo ídolos para os deuses de Roma, e eles vão perder mercadoria, vão perder a economia, tudo vai ficar ruim, e os soldados vão chegar aqui e vão me matar? Sim. Você quer ser batizado no nome de Jesus? Eu acho que eu vou esperar um pouco. Vou esperar. Ou seja, muito diferente do que hoje, quando tudo é super fácil. Qualquer pessoa que entra nessa igreja pode entrar e falar, você quer uma Bíblia? Eu já dou uma Bíblia. E ninguém reclama. Ninguém reclama. E a coisa é tão assim hoje que muita pessoa nem lê a Bíblia. Tem a Bíblia, mas todo mundo tem Bíblia. Tem igreja em cada esquina. Então, precisamos compreender a geografia, a cultura, a religião da época onde e quando a igreja nasceu 2000 anos atrás. Vamos continuar aqui na apostila. A cronologia utilizada. Segundo a cronologia da Bíblia, a Terra tem mais ou menos 6.000 anos de idade. Eu não estou aqui ensinando sobre criação versus evolução dizendo que tudo é de bilhões de anos e etc. Mas segundo a cronologia da Bíblia que eu aceito e acredito, a Terra tem mais ou menos 6.000 anos de idade. Sim, eu acredito que dinossauros andavam na Terra com os homens. Eu acredito nisso, Eu acredito que tem muitas evidências científicas também para comprovar isso. Mas eu só enfatizo essa ideia de 6.000 anos porque, como o parágrafo continua aqui, o nosso calendário atual, porém, só tem mais ou menos 2.000 anos. Por exemplo, estamos no ano 2022, certo? 2022.
2022 não quer dizer que Deus criou o mundo 2022 anos atrás. Às vezes, inclusive, alguém me falou isso recentemente, tendo essa ideia, e não é a ideia. Por que 2022? É porque no século VI, um monge resolveu inventar um sistema de datas que tem o seu início no nascimento de Jesus. O nome desse monge era Dionísio Exíguo, eu não sei pronunciar bem, mas vocês têm a ideia. Dionísio. Em português, os anos antes do nascimento de Jesus recebem as letras AC, que querem dizer antes de Cristo. E os anos desde o nascimento de Jesus recebem as letras DC, depois de Cristo. Que meio engraçado, porque não é depois da morte de Jesus ou da ressurreição de Jesus, porque esses anos DC incluem o tempo terrestre de Jesus nesse planeta. E não existe ano 0, é ano 1. É importante notar que o primeiro ano do calendário do monge Dionísio provavelmente não era o ano do nascimento de Jesus. Então fica mais complexo ainda o calendário. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que Jesus, na verdade, nasceu no ano 4 AC, ou seja, 4 anos antes do início do calendário que usamos hoje em dia. Hoje em dia, muitos escritores então se distanciando das letras cristãs AC e DC para AEC, antes da Era Comum, e EC, Era Comum, para acomodar os que não têm fé em Jesus. E nessa matéria mantemos o uso de AC e DC. Pergunta, alguém já estava lendo o artigo sobre a história e já viu essas abreviações AEC e EC? Alguém já viu isso? Já viu? Então, eles falam, nem todo mundo é cristão. Então, em vez de colocar AC e DC, vamos mudar isso para essas outras coisas, AEC e EC. Eu não vou mudar. Para mim, eu sou cristão, me ajuda a ver exatamente eu digo, mas aproximadamente quando Jesus veio ao mundo até hoje. Então, a igreja tem mais ou menos 2.000 anos de história e esse planeta tem mais ou menos 6.000 anos de história. A única coisa que eu não posso ter certeza nesse sentido é quanto tempo Adão e Eva tinham no jardim antes da queda. A Bíblia não fala. Eles passaram um dia, 60 anos, eu não sei. Então, calculando que eles caíram logo depois da criação deles, a gente fala 6.000 anos de idade. Vamos continuar aqui, irmãos, na apostila. Padrões comuns na história da igreja. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Quem já ouviu essa expressão, esse ditado? É verdade. Isso é porque a tendência do ser humano é sempre a mesma. O estudo da história da igreja, porém, nos ajuda a detectar como certos padrões comumente mantidos levam a igreja para o caminho, marca a palavra, errado. Fica bem mais fácil evitar modos incorretos de pensar e de agir que já existiam em gerações anteriores. Não cairemos dentro de um ciclo desnecessário. Principalmente, um bom estudo da história da igreja revela como os movimentos diferentes que surgem são, marca esse aqui também, são reações para outros movimentos. Então, um movimento reage contra outro movimento. Parte do resultado disso é que a cara da igreja de hoje é muito diferente do que a da igreja dos apóstolos no primeiro século. Estudar a história da igreja, portanto, explica o porquê e ajuda o aluno a compreender o que vale a pena manter e o que vale a pena descartar. Quer seja doutrina, uso, costume, prática, etc. Afinal de contas, porém, toda a conclusão que se faz precisa se basear nas Escrituras. E, na verdade, é o estudo da história da igreja que nos leva a dizer
Então, o que é que a Bíblia diz mesmo? E perguntar isso é muito bom. Eu acho que vocês estão entendendo esse parágrafo aqui, mas eu quero enfatizar essa última ideia. Você vai ouvir alguém falar, Deus, ele não é trindade, ele não é 3 pessoas, mas um Deus só. Esse debate já aconteceu centenas de anos atrás. E uma pessoa fala, mas Jesus não é Deus. Esse debate já aconteceu centenas de anos atrás. Mas a igreja não deve ter liturgia, ou deve ter liturgia. Mas essa discussão já aconteceu anos atrás. Por quem falou isso? Por que falou isso? Qual era a reação? Por que nós fazemos as coisas do jeito que nós fazemos hoje? Muitas pessoas, prestem atenção, nesse ponto, nós batistas independentes são diferentes. Muitas pessoas apontam, muitas vezes, para épocas na história da igreja e falam, nossa, a origem disso é 1500 e alguma coisa. E até um certo ponto eu posso até falar, tá bom, vamos ficar com isso, é uma boa coisa. Mas a maior parte das coisas nós falamos, então, o que é que a Bíblia fala? Nós podemos debater com todas as denominações diferentes aqui no Ouro Preto para entender o que cada pessoa crê, cada igreja faz e fala, e uma pessoa faz uma coisa, uma igreja fala outra coisa. Quem já percebeu isso? É uma realidade. Afinal de contas, a história da igreja, o estudo da história da igreja, deve nos levar à mesma conclusão. O que é que a Bíblia fala mesmo? Eu quero saber, mas o que é que a Bíblia... A Bíblia, irmãos, é o livro inspirado de Deus para edificar a igreja. Então, se você quiser entender o que realmente fazer, você volta para a Bíblia. E é o estudo da história da igreja que deve provocar em você esse desejo de voltar para a Bíblia. Você não deve falar, então eu sou puritano, então eu sou católico, então eu sou batista. Não, em primeiro lugar, você fala, então eu quero ser bíblico, eu quero voltar para a Bíblia. O que é que a Bíblia fala? Na minha vida, ao longo dos anos, eu já participei de outras igrejas, outras denominações, eu tenho parentes, amigos de várias igrejas diferentes. Eu cheguei à conclusão, o que eu vejo ensinado nas igrejas batistas é também o que eu vejo na Bíblia. Então, para mim, ser batista é ser bíblico. Então, eu cheguei a essa conclusão. Então, eu não tenho problema nenhum em enfatizar, eu sou batista. E, na verdade, ao longo da história, eu vou poder mostrar muita coisa para vocês sobre a questão de ser batista. Isto não quer dizer e nunca quer dizer que batistas são os únicos salvos, que só batista vai para o céu. Isso não quer dizer que eu posso estar errado em algum lugar das minhas crenças. Eu posso estar errado em alguma coisa, alguma área, algo, sei lá, uma coisa aqui ou ali. Então eu falo para vocês, não é ir para a história da igreja para dizer, então sou presbiteriano, sou batista. Não. É para você estudar, para falar novamente o que é que a Bíblia fala. O que é que a Bíblia fala? Alguém mandou um vídeo para mim recentemente de um pastor pregando algo. Ele anotou alguns detalhes sobre uma certa doutrina, coisas que tem a ver com o jeito das palavras no versículo. Eu falei para mim mesmo, interessante isso. Eu nunca parei para pensar exatamente desse jeito, então me leva a pensar mais sobre a passagem. Então, nós devemos sempre ter essa ideia, não, mas vamos melhorar mais o nosso entendimento da Bíblia. E eu acredito que essas aulas que nós vamos ter sobre a história da igreja vão provocar muito isso. Vocês vão estudar mais a Bíblia, vocês vão ter conversas melhores com pessoas da sua família, aqui na cidade, por causa dessas aulas. Eu garanto, você vai ter dentro de você um ponto de vista histórico para realmente entender o porquê você acredita o que você acredita, e você vai poder conversar com mais graça, mais conhecimento, e vai ficar bem legal para vocês.